Bem, então, o paradigma da graça é fazer a obra social sem querer retorno. Por outro lado, tem uma coisa muito importante com o paradigma da graça. Veja bem, uma pessoa que acha que para se relacionar com Deus tem que fazer um sacrifício, pagar uma penitência, fazer alguma coisa para controlar Deus aos seus interesses, é o tipo de pessoa, se com a divindade eu me relaciono dessa maneira, eu me relaciono com os seres humanos assim também. Ou seja, se o homem se relaciona com Deus tentando manipular, tentando dobrar Deus, tentando controlar a divindade, é assim que ele vai se relacionar com a esposa e os filhos. Então, nesse sentido, a percepção da graça, ela é importante não na nossa relação com Deus, mas é importante na relação com as demais pessoas. Então, uma das coisas belas do ponto de vista das nossas relações sociais é entender a graça e levar esse paradigma da graça para as nossas comunidades, a fim de que as pessoas mantenham relações respeitosas e não de manipulação, de controle e de dominação. Então, isso é muito importante porque você tenta fazer da democracia um espaço muito mais fraterno do que democrático. Porque, às vezes, a democracia é a opressão de uma maioria sobre uma minoria. É o controle de uma maioria sobre uma minoria. E o Evangelho propõe uma outra coisa diferente. O Evangelho propõe a fraternidade também com a minoria. Ou seja, o Evangelho anima você a acolher o diferente. Anima você a acolher o outro que não está votando por você. Porque no Evangelho nós somos cooperadores, mesmo que diferentes. Nós somos um corpo. Então, nesse sentido, a presença evangélica, em se tratando não de um segmento religioso, mas evangélica no sentido de evangelho, de presença dos valores das Escrituras, especialmente do jeito de Jesus e da primeira geração de discípulos, isso gesta um tipo de comunidade nova. Isso gesta um tipo de relação diferente no espaço social. Então, é muito importante, quando estivermos fazendo missão, seja na evangelização, seja nas nossas obras sociais, fazermos com essa percepção de graça, da graça de Deus, a fim de que a graça se torne uma forma de relacionamento entre as pessoas, de tal maneira que os opositores também sejam acolhidos, que os não associados também tenham chance e direito. Eu acho que esse é um aspecto importante quando nós estamos fazendo essa elaboração de evangelho e ação social, evangelho e assistência social, evangelho e serviço social. Se eu esquecer, no final vocês me ajudem, que eu sempre falo isso, ação social, serviço social, qual é a diferença disso? Para a gente até também compreender um pouco mais disso. Uma outra coisa que considero importante, que faz parte da natureza do Evangelho, aí isso é pacífico para todos nós, a ideia do amor. Não é? Nós fomos alcançados pelo amor de Deus e, tendo sido alcançados pelo amor de Deus, como refluxo, nós amamos uns aos outros. Então, aproximar-se das comunidades batizados, revestidos, aspergidos, invadidos, permeados pelo amor e pela graça e pela misericórdia de Deus. Instalar o amor, né? Trazer o amor como funcionamento, como alimento, o amor como catalisador da vida e da existência, como a base mais fundamental da vida e da existência. E não tem como, né, trazendo amor, não se falar em justiça. Até porque a paz ou a não violência só se manifesta quando há justiça e amor. Não há paz sem justiça. A paz sem justiça, ela é negociação. Ou é medo do opressor. É uma acomodação de uma situação. A Bíblia diz que a paz e a justiça se beijam, né? Se abraçam, se encontram. Né? Então, nesse sentido, o paradigma da justiça é muito importante. Como ilustração dessas coisas que eu estou falando, vocês podem depois ler Neemias capítulo 5, que é um texto onde a gente vai perceber a reação da sociedade, porquanto Neemias estava preocupado só com as muralhas, com o templo, e parece-me não preocupado com as pessoas num segundo momento. Você tem um primeiro momento em que o Neemias se sensibiliza pela história contada. Ele chora, ele ora, ele jejua e ora durante um período de mais ou menos 3 a 4 meses, desde o mês de Quisleu até o mês de Nisan, e se apresenta diante do rei Artaxerxes, o rosto está abatido, muito triste, e aí ele começa a construir a cidade, ele começa a reconstruir os muros. Quando você chega no capítulo 5, diz assim: havia o clamor das mulheres, né, e das suas filhas, dos seus filhos,
porque eles diziam, nós estamos com muita fome, nós pedimos que se nos dê trigo nessa fome. Então você tem um primeiro bloco aí das pessoas que estão abaixo da linha da miséria, abaixo da linha da pobreza, pessoas que estão vivendo em extrema miséria, e dizendo, olha, o que nós queremos é pão, o que nós queremos é comida, o que eu queria era que você me desse um pedacinho de pão. Depois você tem no outro texto, quando ele diz assim, havia aqueles que diziam, hipotecamos as nossas casas e nós não temos mais direito nem às nossas propriedades. São aqueles que estão no processo de empobrecimento. Possuía uma moto, tem que vender e comprar uma bicicleta. Morava numa casinha pequena, mas era mais no centro da cidade, com um valor melhor, tem que vender e morar numa casa mais na periferia, num conjunto habitacional que está sendo reconstruído agora, ou sendo construído, iniciando a nova construção. Então você tem em Neemias aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, você tem aqueles que estão no processo de empobrecimento, e você tem um outro grupo que está vivendo num modelo de trabalho escravo, né? Os nossos filhos e as nossas filhas não temos mais, vocês podem ver isso aí. E aí o Neemias diz, quando eu ouvi tudo isso, muito me aborreci. E há um texto mais adiante que a gente poderia hoje, no nosso contexto, dizer que o Neemias estava com demagogia, mas não era. É como se o Neemias dissesse, diante dessa pobreza e dessa miséria, eu não quero nem o salário do governador. O texto que é usado é pão devido ao governador. Ele diz, eu não quero nem mais o pão devido ao governador. O Neemias renuncia ao seu salário, a sua gratificação como governador, porque ele disse, o povo estando nessa miséria, eu quero mudar essa realidade. E aí ele faz uma convocação.